O tema hoje é chamados para romper. Diga, eu fui chamado para romper. Só quem tem convicção que foi chamado para romper, repete, diga, eu fui chamado para romper. Você não foi chamado para ficar paralisado. Você não foi chamado para ficar estacionado. Você não foi chamado para recuar. Você foi chamado para romper, para avançar. Você foi chamado para conquistar. Você foi chamado para voar alto como as águias. Você foi chamado para dar certo na vida. Declare comigo no 3, diga, eu fui chamado para romper. Vamos lá? 1, 2, 3. Mais uma vez. Outra vez. Você foi chamado, nós fomos chamados para romper. Abacuque, capítulo de número 1, versículos 2 a 4. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Parece que Abacuque está vivendo os dias de hoje. Parece que Abacuque assistiu os telejornais de hoje. Parece que a justiça sempre vai prevalecer. Parece que a justiça está enfraquecida. Parece que a gente só consegue ver violência por todos os lados. Então, aqui já vai um aprendizado. Essa questão de violência, de injustiças, de ingratidão, de maldade, não são coisas somente nos nossos dias. Nos dias de Abacuque já acontecia isso. Há muito mais de 2000 anos atrás. E eu quero fazer algumas perguntas para você antes de começar a mensagem. A primeira pergunta é: você tem aguardado alguma resposta de Deus? Tem alguma coisa que você está esperando de Deus, uma resposta? Talvez uma cura, um milagre, a salvação de alguém, a libertação de alguém, de algum familiar, uma porta de emprego, uma boa notícia. Você tem aguardado uma resposta de Deus? A segunda pergunta é: você tem perguntado a respeito da vida e da sociedade na qual está inserido? Como por exemplo, por que tanto sofrimento e tanta insatisfação? Por que tanto sofrimento? Você tem lidado com problemas que ainda não foram resolvidos e com perguntas sem resposta? A última pergunta é: você já chegou na presença de Deus e disse: Senhor, qual o propósito de tudo isso? Qual o propósito de tudo isso? Me responde. O que está acontecendo em minha vida? Você já fez essa pergunta para Deus alguma vez? Né? Por que tudo isso na minha vida? Ou por que está acontecendo tal coisa na minha vida? Porque na maioria das vezes parece que a gente olha para as outras pessoas e parece que tudo vai bem na vida delas. Parece que elas não têm problema, é ou não é? Parece que os problemas acontecem só lá em casa. Parece que só faltam os recursos na nossa vida. Parece que com as pessoas de fora tudo funciona. É assim ou não é? Então muitas vezes a gente, eu não sei se você já fez, mas eu já fiz essa pergunta: o que está acontecendo em minha vida? Por que comigo e não com o outro? Às vezes somos até um pouco egoístas com essa pergunta. Parece que queremos que porque estamos sofrendo todos sofram. Mas a grande verdade é que todo mundo tem o seu problema. E qual o grande problema? O seu problema. Parece que o seu problema é sempre maior do que o do outro. Parece que a gente está sempre querendo que todo mundo se importe somente com o nosso problema. E parece que a gente nunca se importa com o problema do outro. Se você perguntar para qualquer pessoa qual o maior problema do mundo, ela vai dizer: o meu. Aí você vai dizer: não, você não tem ideia do que eu estou passando. Maior que o seu problema é o meu problema.
Abacuque, ele está vivendo esses questionamentos. Abacuque, ele está se sentindo sozinho na vida. Abacuque, ele está se sentindo injustiçado. Abacuque, ele se sente um cara justo, honesto, crente, fiel, mas parece que nada funciona na vida dele. Parece que Deus abençoa todo mundo e menos a ele. E eu quero compartilhar alguns pontos que Deus falou ao meu coração com os irmãos. A primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração, que você anote na tábua do seu coração, que você tire foto, que você escreva, para que você nunca venha esquecer e fazer questionamentos injustos a Deus, ou parar, retroceder, recuar. A primeira coisa que nós precisamos aprender e viver, praticar, crer, ter convicção é: nós não podemos viver pelas circunstâncias. Diga: eu não posso viver pelas circunstâncias. Eu não posso viver pelo que eu estou vendo, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e fé é crer naquilo que não vemos. Isso é fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Se a gente viver só pelo que vemos, nós vamos sofrer eternamente. Nós vamos sofrer sempre, porque nem tudo que nós vemos de fato é. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que você acha que não presta, de verdade não presta. Nem tudo que você acha que não funciona, nem sempre não funciona, às vezes funciona. Nem tudo que você vê e acha que funciona e que vai dar certo, funciona. Quantas vezes nós já fomos pegos de surpresa? Olhamos para uma pessoa, olhamos para uma situação, para as circunstâncias, e achamos que não ia dar em nada, e de repente deu em alguma coisa boa. E o contrário também é verdadeiro. Quantas vezes já olhamos e falávamos, não tem futuro, não vai dar em nada, mas deu. Ou achávamos que não ia dar em nada e deu. Então preste atenção, nós não podemos viver pelo que vemos, mas nós temos que viver pelo que nós acreditamos. E nós acreditamos em um Deus que pode todas as coisas. Nós acreditamos em um Deus que está em todos os lugares e sabe de todas as coisas. Nós acreditamos em um Deus que nunca foi pego de surpresa. Nós acreditamos em um Deus que não existe impossível para Ele. Ele cura qualquer enfermidade e resolve qualquer problema. Ele abre qualquer caminho. A Bíblia diz que a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. Aí a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Esse é o Deus que nós vivemos, que nós cremos. E nós temos que crer nesse Deus e viver por fé e não pelas circunstâncias. Segunda coisa que nós precisamos aprender é permanecer firme na fé, mesmo em meio às batalhas. Diga comigo: permanecer firme na fé. Diga bem forte: permanecer firme na fé, mesmo em meio à batalha. Porque as batalhas, as lutas, elas existem muitas vezes para provar a nossa fé, para nos promover, para nos levar adiante a um outro nível. Se você parar em meio a uma batalha, você vai ser fracassado e você não vai provar da vitória. Você não vai para um outro nível, você não vai para uma outra conquista. Você não pode parar, nós não podemos parar. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quem foi chamado por Deus aí segundo o propósito dele? Quem foi chamado para romper? Então todas as coisas que acontecem na sua vida acontecem para o seu bem. Agora preste atenção: se você não crê nisso, você vai murmurar, você vai reclamar, você vai praguejar, você vai desistir, você vai parar, você não vai crer nas promessas do Senhor.
Você vai achar que Deus não está nem aí para você, que Ele não ouve a sua oração, que Ele não responde, que você está sozinho. E eu tenho uma boa notícia para você. Ele disse que nunca ia te abandonar, e Ele disse que jamais ia te deixar. Ele está com você, mesmo quando você acha que está sozinho. Ele está com você, Ele olha por você. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dormitará. O guarda de Israel vela pelos seus 24 horas por dia, 366 dias por ano, todos os dias da nossa vida. Ainda que 1000 caia de um lado, 10.000 do outro, nós não seremos atingidos. A Bíblia diz que Ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar por todos os caminhos que nós vamos passar. Nós precisamos crer na palavra de Deus, que precisamos viver por fé. Não podemos viver pelas circunstâncias, e não podemos parar em meio às batalhas. Luta sempre vai existir. Lemos aqui um texto de Abacuque, no Antigo Testamento, antes do Messias vir, há muito mais que 2000 anos, e ele está em meio a uma batalha. Parece que as coisas não funcionam. Ele está fazendo algumas perguntas para Deus, ele está questionando Deus em algumas coisas. Então veja bem, problemas, queridos, sempre existiu, luta sempre vai existir. Se você não quiser enfrentar mais nenhuma luta, você tem que morrer. Você tem que morrer, porque enquanto estiver vivo haverá desafios. E desafios, eles existem para serem superados, para serem encarados de frente com sabedoria, com maestria, com graça, com unção. Nem sempre somente inteligência resolve o problema. Precisamos de sabedoria. Todos nós nascemos dotados de inteligência, mas para sermos sábios, precisamos pedir a Deus sabedoria. Talvez o que está faltando na vida de muitas pessoas é sabedoria para lidar com as circunstâncias. Nem tudo que você tem vontade de falar, você deve falar. Nem tudo que dá vontade ou você acha que deve fazer, você tem que fazer. Você precisa de sabedoria, de orientação de Deus, para você agir no momento certo, na hora certa. Então, primeira coisa, não viva pelas circunstâncias. Segunda coisa, permaneça firme na fé, mesmo em meio às batalhas. Terceiro, continue buscando resposta em Deus, porque Ele te ouvirá e Ele vai te responder no tempo dEle. O nosso problema, muitas vezes, é que nós queremos a resposta no nosso tempo. E a Bíblia diz que o tempo do Senhor é diferente do nosso, e o nosso é diferente do Senhor. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais elevados do que o nosso. Então preste atenção, sabe qual a grande sacada da vida? É você pedir a Deus para você viver na dimensão dEle, você viver com a mente dEle e não com a sua. Porque a nossa mente, ela é limitada, e a de Deus é ilimitada. Você já viu uma criança, por exemplo? Você vai na loja de R$1,99 e você compra aquele brinquedo ralé, aquela coisa de plástico, sabe, bem ralé, tipo assim de R$1,99. Aí você compra para o seu garoto. Mas você vai numa outra loja, você vai na ReHap e compra um brinquedo de R$300. Aí você mostra os dois brinquedos para ele, e para sua surpresa, ele gosta mais do brinquedo que vai quebrar dentro de alguns minutos, que não serve para, vai desmontar todinho. E você, pai, insiste para ele brincar com um brinquedo que custou R$300, mas ele insiste em brincar com um brinquedo de R$1,99. E você fica olhando para a sua criança e você diz, se ele soubesse o potencial desse brinquedo, que é automático, que tem um controle remoto, que pode subir, que pode virar a piruleta, que pode voar, e ele está parado brincando com um brinquedo de R$1,99. Por que isso? Porque a sua mente já é mais elevada do que a do seu filho. Ele é um bebê, ele é uma criança, ele não sabe discernir valores, ele não sabe discernir benefícios de um brinquedo do outro. Ele não sabe discernir qual que foi que custou R$1,99 e o que R$300.
ele vai pelo que ele vê, e não pelo real valor. Assim somos nós diante de Deus. Assim somos nós diante de Deus. Muitas vezes Deus está querendo nos dar algo tão grande, e nós estamos revoltados, porque queremos o pequeno. Deus de repente está com uma bênção enorme para você, e você se precipita e busca uma coisa que não é bênção, é problema. Por isso preste atenção, que você tem que nas suas orações dizer: Senhor, eu quero viver na tua dimensão e não na minha. Mas na maioria das vezes a gente quer que Deus venha para o nosso mundo, e não nós irmos para o mundo de Deus. Muitas vezes nós queremos que Deus venha para a nossa insignificância, e nós não queremos ir para a majestade, para a grandeza, para a soberania de Deus. Quem está me entendendo diz amém. Então essa é a noite de você refletir. Olha aqui, preste atenção. Lembra das irmãs de Lázaro? Elas mandaram avisar o Senhor Jesus que Lázaro estava doente. A Bíblia diz que Jesus levou 4 dias para chegar na casa delas. Quando Jesus chegou, depois de 4 dias, ele já estava sepultado, e o seu corpo já estava se decompondo. Quando Jesus chega, elas dizem: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria, verdade, não teria morrido. Aí o Senhor Jesus disse assim: Marta, aquele que está em mim, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha a resposta dela. Ela disse: eu sei, Senhor, que no grande dia todos vão ressurgir. Aí Jesus: Marta, deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou falando que vai ser no grande dia também, mas eu estou falando que é agora. Lembra quando Jesus diz aos discípulos: vamos lá, porque Lázaro está dormindo. Para a família e para os amigos, Lázaro tinha morrido. Para Jesus, Lázaro estava dormindo até aquela hora. Lembra da filha de Jairo? Quando Jesus chega, a menina já está morta. Os servos de Jairo vão atrás dele e dizem assim: não incomode mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Quando Jesus chega na casa, lá tem as carpinteiras que eram pagas para chorar no velório. E quando elas veem Jesus chegar, Jesus diz assim: não chores. E elas começam a rir de Jesus, zombar de Jesus, porque elas iam perder o trocado. Jairo não ia pagar mais algumas horas, que elas ficariam ali chorando pela morte da menina. A Bíblia diz que Jesus entra no quarto com os pais da menina e diz: Talita, levanta-te. E a menina levantou. Deixa eu te falar, se Jesus chegasse na casa de Lázaro quando ele estava doente, Jesus ia curar, sim ou não? Ia. Jesus amava Lázaro, ia. Mas deixa eu te perguntar, qual o milagre maior? Curar alguém de uma enfermidade ou ressuscitar um morto de 4 dias? Não, vocês estão pensando ainda, gente? Eu vou perguntar de novo. Qual o maior milagre? Curar um enfermo ou ressuscitar um morto de 4 dias? O que Jesus queria fazer? Um milagrezinho ou um milagrezão? De repente Jesus está querendo fazer um grande milagre na tua vida, e você está igual Marta e Maria. Ah, Senhor, se tu chegasse antes. Ah, Senhor, se eu não tivesse perdido o emprego. Ah, Senhor, se essa doença não tivesse me acometido. Ei, Jesus quer te curar, Ele quer restaurar, Ele quer fazer nova todas as coisas na tua vida. Aquilo que você pensa que já morreu, para Jesus está dormindo. Aleluia! Se você acha que não adianta incomodar mais o mestre, você nunca vai incomodar, porque Ele está à tua disposição. Você é filho, Ele é pai, e o filho nunca incomoda o pai, e o pai nunca se sente incomodado com a presença ou com o grito do filho. Pode gritar para ele que ele vai te ouvir, e no tempo dele ele vai te responder. Aleluia, glória a Deus. Jeremias 33:3 diz: clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece.
Tem coisas que você nunca ouviu, nunca viu, e Deus tem reservado para você. E deixa eu te falar uma coisa, não é só no grande dia não, é hoje também. Se quiserdes e me ouvirdes, viverei o pior dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis. Você vai comer nessa vida ou na outra? O que Deus tem para você não é só para o grande dia, é para hoje também. Até mesmo porque o do grande dia não há nem de se comparar com o que você possa viver hoje. Mas Jesus está dizendo, clame a mim. O problema é que a gente clama aos outros. Às vezes a gente clama para a gente mesmo. A gente faz um esforço fora do comum, achando que somos nós que vamos alcançar a vitória. Achamos que nós somos capazes de fazer alguma coisa. A nossa confiança tem que estar em Deus. Temos que clamar a Deus. Efésios capítulo 3 versículo 20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Sabe qual é o nosso grande problema, amados? Que muitas vezes a gente pede a coisa grande para Deus e a gente olha para as nossas possibilidades. A gente olha para o nosso poder, a gente olha para a nossa estrutura, a gente olha para os recursos que estão disponíveis, os recursos humanos que estão disponíveis. A Bíblia diz que Deus vai fazer de acordo com o poder dele que atua em nós. É Ele que vai te usar. É Ele que vai te dar uma saída. É Ele que vai te dar um toque. É Ele que vai te dar uma estratégia. É Ele que vai te dar uma visão. É Ele que vai te mostrar onde está a vitória. É Ele que vai ordenar que você abra a boca no momento certo e fale a coisa certa para a pessoa certa. É Ele que vai te guiar por todos os caminhos para você ser bem sucedido. Tudo vem dele, é por Ele e para Ele. Porque a glória tem que ser para Ele. Ei, não olhe para as suas circunstâncias. Se eu olhasse para as minhas circunstâncias, eu não estaria aqui nesse altar. Se eu olhasse para as minhas possibilidades, eu não chegaria onde cheguei. E eu digo mais, já que eu não olho para as minhas possibilidades e nem para as circunstâncias, eu posso te declarar em nome de Jesus, que tudo que você já viu viver nessa vida, ainda é só o começo, porque Deus ainda tem mais. Você crê nisso para a tua vida também? Eu vejo meus irmãos, muitas pessoas parando com um pouco. Você tem que ser grato com tudo que Deus já fez na tua vida, mas você não pode esquecer que Ele é uma fonte inesgotável. Ele tem mais, Deus tem mais. Ele é uma fonte inesgotável. Isaías capítulo 55 versículo 8 e 9 diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara quem? O Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês, diz o Senhor. Então deixa eu te falar uma coisa. Para de lutar com o Senhor. Para de lutar, se alinhe ao Senhor. Viva as promessas do Senhor. Obedeça as palavras do Senhor. Viva a Bíblia, viva a palavra do Senhor. Se consagre ao Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia a tua vida ao Senhor. Abre a porta do teu coração para Ele entrar. Deixa Ele fazer morada na tua vida. Deixa Ele fazer o que Ele quiser da tua vida, porque a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. Entenda isso, querido. Às vezes a gente fica lutando, igual uma criança fica lutando com o pai. Às vezes a gente quer lutar, mas Deus quer que você viva a mente dele. Paulo disse: nós porém temos a mente de Cristo. Olha o que Deus quer que tenhamos: a mente dele, que você viva as promessas dele. Saia dessa dimensão. E para terminarmos, o Senhor deseja que peçamos direção para a nossa vida. Deus quer que você peça direção a Ele para a sua vida. Deus quer que você dependa dEle. Ele diz: clama a mim. E Ele diz: clama a mim e responder-te-ei.
Ele promete que vai te responder. Confia no Senhor. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria é certa, ela virá ao amanhecer. Deus nunca vai desamparar você. Creia nisso, tenha certeza disso. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Tiago capítulo 1 versículo 5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa, e lhe será concedido. Ei, deixa eu te falar uma coisa, preste atenção. Sabedoria não se adquire na faculdade. Na faculdade a gente adquire o conhecimento. Sabedoria não se compra em um supermercado. Sabedoria se pede a Deus. Peça a Deus todos os dias: Senhor, me dá sabedoria para lidar com a vida, para lidar com as circunstâncias. Senhor, me dá sabedoria, revela a tua vontade ao meu coração. Queridos, a melhor coisa é você viver no centro da vontade de Deus. Olha, talvez algumas, não sei se você já disse isso, mas eu já ouvi pessoas falarem isso. Meu, Deus está preocupado com tanta coisa importante, Ele vai se preocupar com o teu cabelo? Você já viu pessoas falarem assim? Que menino, Deus vai se preocupar com o pneu dessa bicicleta? Tem tanta gente precisando de um milagre ser curado do câncer. Deixa eu te falar, qual pai que não se preocupa com o brinquedo do filho? Qual pai? Eu vejo o Sandro aí, esse homem zarrão, cheio de compromissos, empresário. Quantas vezes eu já vi ele buscando uma pipa do filho dele, do Mateus? Uma pipa. Quanto custa uma pipa? R$1. Na minha época era isso, porque era a gente que fazia. A gente... R$1, R$1,50, R$4. O pai para se preocupar com um brinquedo, um entretenimento de um garoto que custa R$3. Deixa eu te falar, quando a gente pensa que Deus não vai se preocupar com o nosso problema, que é pequeno demais, nós estamos reduzindo a significância de Deus. Nós estamos desacreditando da palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: Deus quer que você dependa dEle. Deus quer que você peça sabedoria a Ele. Deus quer se revelar a você. Deus quer colocar você sempre no lugar certo, na hora certa, diante da pessoa certa, para fazer a coisa certa e ser bem sucedido em tudo que fizer. Deus quer. Ontem era o dia de eu correr. Aí surgiu um ofício fúnebre para fazer. Eu não consegui correr. Depois tive 2 visitas. Resumindo, eu não corri. Mas aí à noite eu fui numa célula e comi 2 cachorros quentes. Eu falei, já de raiva que não corri, então eu vou comer. Brincadeira. Mas hoje eu corri. E hoje eu fui determinado a fazer 10 km. Deixei o carro lavando. Peguei uma rodovia, 3 ladeiras para subir. Mas quando eu estava subindo a ladeira, eu sempre penso assim, aprenda isso: sempre depois de toda a subida tem uma descida. Na descida você descansa, melhora a sua respiração e aumenta a velocidade. Depois tem outra subida, mas outra vez, depois de uma subida tem sempre uma descida. Mas hoje não foi a ladeira que me pegou, foi o calor, o sol, estava muito quente. Quando eu cheguei no 6º km, eu disse, eu não vou aguentar, eu acho que eu vou desmaiar, está muito quente. Mandei uma mensagem para o irmão que estava lavando o carro, eu disse, se você puder, vem encontrar comigo. E eu olhava e ele não via a mensagem. Eu olhava e ele não via a mensagem. Eu falei, eu vou desmaiar, cara. Aí eu disse, Senhor, manda alguém para me socorrer. Olha que negócio bobo. Eu podia parar e descansar debaixo de uma árvore. Eu disse, Senhor, manda alguém, porque se eu for caminhando vai demorar demais para chegar. Eu me programei para chegar correndo, eu tenho muitas coisas para fazer. Aí daqui a pouco passa uma moto e buzina. Pipi, oi pastor. Oi senhor, vem aqui. Você tem outro capacete? Eu vi que ele não tinha, mas né, por desencargo de consciência. Você tem outro capacete? Me leva, dá carona. Ele disse, onde o senhor vai? Eu falei, eu vou aqui. Ele disse, eu vou em casa buscar um capacete e volto buscar o senhor. Glória a Deus. Se você deu glória a Deus agora, imagina eu lá. O irmão foi, 3 minutos depois o irmão voltou e me deixou. Deus se preocupa com a carona, cara.
Deus mandou eu correr? Não. Deus não mandou. Se bobear, teve neguinho que passou e disse: só um dia eu quero ser pastor, não tem nada para fazer, está correndo nessa hora. Ah, tem neguinho que pensa, tem. Tem uns que passam da buzinadinha: pastor. Dependendo do indivíduo, você já imagina o que ele pensou. Pois é. Mas Deus se preocupa, cara. Deus mandou a carona. E quando eu estava pegando a carona, surgiu outra carona. Você está entendendo? Deus se preocupa com os mínimos detalhes. Ei, irmã, o seu marido pode não se preocupar com a sua unha que está sem fazer, mas Deus se preocupa. Sabe o teu cabelo branco que te incomoda? Você pinta e rapidinho ele vai crescendo. Aí parece a raiz. Aí o marido diz: para disso, se preocupa com isso não, tá bom assim. Mas você sabe que Deus está preocupado com teus fiozinhos de cabelo branco? Ele vai te dar condição para você pintar, irmão. Ele vai. Deus se preocupa com o shampoo que falta muitas vezes. Deus se preocupa com os mínimos. Sabe por quê? Porque Ele te chamou para romper. Ele te chamou para romper. E já que Ele te chamou para romper, Ele vai te dar todos os recursos necessários para você romper. Peça sabedoria a Deus. Aleluia. Agora, guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. Escreva nas tábuas aí do seu coração. Eclesiastes 3:1. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo da terra. Peça sabedoria a Deus para você discernir cada tempo dele para a sua vida. Nunca tente viver um tempo fora do tempo. Você já tentou tirar o bolo fora do tempo do forno? Já apagou o fogo da carne cozida que estava para cozinhar o do feijão e ele não estava mole ainda? Você já deixou o arroz além do tempo necessário no fogo? O que aconteceu? Queimou. Se você tirar antes do tempo, fica cru. Se você tirar depois do tempo, fica muito cozido ou pode até queimar. Talvez você não está vivendo o que Deus tem para você, porque você está querendo viver antes do tempo, ou você está deixando passar o tempo. Eu já vi muitas pessoas deixarem passar as oportunidades. Eu nunca esqueço disso. Quando meu pastor na época disse: Isaac, você vai para Bragança. Mas ao mesmo tempo ele disse: converse com a Andréia, vocês que decidem. Vocês que decidem. Se vocês não quiserem ir, não tem problema, eu mando outro. Mas eu entendi que era o tempo de Deus para a minha vida para vir para Bragança. E eu não cheguei nem antes e nem depois. Eu cheguei na hora certa. Busque viver o tempo de Deus na sua vida. A Bíblia diz que há tempos, nesse mesmo capítulo, há tempos de jogar pedra e há tempos de juntar pedras. Há tempo de sorrir e tempo de chorar. Nunca queira chorar no tempo de sorrir, e nunca queira sorrir no tempo de chorar. Tem gente que está querendo chorar no tempo de sorrir. É tempo de Deus te abençoar e você está rejeitando a bênção. É tempo de você viver o melhor de Deus e você está rejeitando o melhor de Deus. É tempo de você aproveitar todas as oportunidades e você está deixando elas passar. Peça sabedoria a Deus, que Ele dá a todos livremente, com alegria Ele vai te dar.